Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Plena certeza, nós estamos estudando Deus. Lembra dos atributos divinos? Soberana inteligência, soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, imaterial, único. Vocês lembram disso? Pois é, nós temos que lembrar, né? Os atributos divinos na nossa condição ainda espiritual, aquilo que nós atribuímos a Deus, os atributos dele. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre a providência divina. Então, a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, nós já vimos isso, tudo preside, mesmo as pequenas e menores coisas, e nisso que consiste a sua ação providencial. Tudo aí está nos favorecendo à nossa volta, né? Tudo é colocado para nós, como nós chamaremos isso de providência divina. O nosso pensamento, ele está em contato com o seu pensamento. Nós estamos nesse fluido, né? De Deus. Nós estamos no pensamento de Deus. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Ele lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Sabe tudo, Deus. Estamos nele e ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. Estamos nele e ele está em nós. Agora, o que é o conceito de providência? Nós já falamos um pouquinho, mas vamos ampliar, conforme esclarece Kardec, lá na Gênese, livro de Kardec, lembra Gênese, Kardec? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Nós já acabamos de falar isso. Com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Nós estamos repetindo, né, aquilo de que já falamos, mas é para você fixar mesmo. Então, tudo Deus sabe, a providência é isso, né? Essa solicitude de Deus para com as criaturas, somos nós também, criaturas de Deus. E o que é solicitude? Solicitude é cuidado atencioso, afetuoso, zelo, solicitude materna, empenho, interesse, atenção, tratou o caso com solicitude, atenção, né? Aquele carinho especial que Deus nos dá, né? Então, a ação da providência, ou a ação providencial de Deus, na visão poética de Emmanuel, quem é Emmanuel mesmo? É o mentor de Chico Xavier. Pode ser percebida nas várias situações do cotidiano de nossa vida, tanto no domínio da natureza, como no campo do pensamento humano. Então, essa providência, essa ação providencial está nesses dois domínios, domínio da natureza e do pensamento humano. No domínio da natureza, gente, é o amor infinito, buscando suprir as situações deprimentes da natureza. É um amor, Deus está mandando amor toda hora, né? No campo do pensamento, é o infinito amor, buscando extinguir as condições inferiores da humanidade. Condições inferiores da humanidade. A humanidade ainda está em condições inferiores. Nós estamos mais próximos do mundo primitivo do que lá dos seres crísticos. Nós temos uma longa caminhada ainda. Mais próximo dos homens primitivos. Nós aqui ainda com instintos, nós estamos ainda bem inferiores, sim. Então Deus está lá, puro amor, nos jorrando esse amor incondicional nesses dois campos, amor infinito para nós. E aí nós podemos ver nos domínios da natureza, nós podemos imaginar as cachoeiras que cobrem os abismos, as fontes que alimentam as terras secas, os astros que clareiam o céu noturno, as flores, essas flores nos nossos jardins ou em vários locais, né, desses jardins maravilhosos que valorizam os espinhais, né? Os pais transfigurados em gênios de ternura, olha que isso no campo do pensamento, né? Infinito amor. Professores
desfazendo as sombras da ignorância. Olha a solicitude aí, os professores, os pais, os médicos, esses grandes médicos que sanarem as doenças, como eles são importantes, não é, gente? Os médicos, as almas generosas socorrendo a necessidade. Exemplo aí, nós temos Chico Xavier, né? Um grande exemplo, essa alma aí generosa, nos auxiliando. Então isso aí é tudo na área do pensamento. Nós vamos pular um pouquinho as questões, sair um pouquinho do início ali, já vamos quase no fim do livro, lá na questão 963, já que nós estamos falando de providência, eu puxei essas questões. 963, porque Kardec pergunta de tudo, né, gente? 1019 questões maravilhosas aí, com questionamentos filosóficos maravilhosos, né? Na questão 900, eu chamo vocês à leitura do Livro dos Espíritos, bem devagar, né? Uma leitura inicial, tá? Do Livro dos Espíritos. E diz o seguinte a questão: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Olha a pergunta de Kardec. Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Ué, Deus é tão grande, essa infinita bondade, tudo. Será que nós, criaturas tão pequenininhas, precisamos, ele consegue enxergar a gente? Olha a resposta dos Espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Presta atenção, Kardec. Olha a resposta dos Espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Lembra? Extrema bondade, superior bondade, maravilhosa bondade. Então, para ele, gente, todas as criaturas, ele está olhando por todas as criaturas que ele criou. E aí, na questão 964 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: há necessidade que Deus se ocupe de cada um dos atos? A maioria desses atos não são insignificantes para eles? Qual é a resposta dos Espíritos para Kardec? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Lembra que eu falei? Deus joga as leis é que tomam conta de tudo ali. Tudo, as leis de Deus, ela que tomam conta, leis físicas e leis morais, tomam conta. Deus toma conta das leis. Por isso que nós temos que conhecer as leis. Lembre que elas vão estar na nossa consciência, mas nós temos que ter essa busca dessa lei. Então, nós temos Deus, o provimento da misericórdia, que é uma lei de misericórdia, e o ser humano com seu livre-arbítrio, escolhendo, fazendo escolhas. E as leis divinas, que são justas, é a justiça. E aí, dependendo das nossas escolhas, vão estar agindo, né? Vamos para a felicidade ou para a infelicidade. Escolha nossa, né? As leis estão aí para nos auxiliar, principalmente a lei de misericórdia. Graças a Deus que nós temos essa lei da misericórdia. Recomendações sábias de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Tem gente aí querendo muitos tesouros. A gente olha por aí, tem gente, né? Buscando tantos bens, dinheiro, a ganância, um negócio assim, materialista. São os materialistas gananciosos. E o que ele está avisando? Olha, não acumuleis tesouros sobre a terra, porque a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós os tesouros da onde? Do céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Olha que lindo isso que Jesus está falando. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Daqui, gente, nós não levaremos absolutamente nada, 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 nada. Nós vamos levar apenas os nossos sentimentos, emoções que vivemos, emoções, sentimentos, nossa inteligência.
nosso conhecimento, isso que nós vamos levar, nossos sentimentos, né? É isso que nós vamos levar. Não adianta, você não vai levar nada que você aí, esses apegos monstruosos com as coisas materiais, esqueçam isso. Convém não esquecer que, uma coisa que a gente não convém esquecer, os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos homens para serem utilizados em proveito de seu próprio crescimento espiritual e não acompanharão o espírito quando da sua partida para o mundo espiritual. Acabei de falar isso, não é verdade? Nós estamos aí repetindo isso para você. Nós não vamos levar nada para o mundo espiritual, das coisas materiais. Fico aqui. Por isso devemos nos desapegar. Então, é uma questão para a nossa reflexão. Eu vou fazer a questão, né? Vocês vão refletir. Nós temos as respostas, né? Como se realiza a ação providencial de Deus para com as suas criaturas? Vocês sabem? Como é que Deus, essa ação providencial com as criaturas de Deus? Vamos imaginar a natureza inteira mergulhada num fluido divino, o qual se encontra impregnado do pensamento de Deus, de tal modo que não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. Nós estamos imersos no pensamento de Deus. Assim, qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentido por Deus. E por isso que o Cristo disse que estamos em Deus e com Ele, como Ele está em nós. Por isso que Ele diz, nós estamos imersos no pensamento de Deus. Vamos para uma outra reflexão. Vamos ver se vocês refletem sobre isso. Aos seres inferiores da criação, seres inferiores, os animais, por exemplo, as plantas, os animais, Deus, por meio das leis divinas que regem a natureza, proveu o sustento necessário para o desenvolvimento da vida de todas as criaturas, né? Então vejamos as seguintes passagens evangélicas. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Observai as aves, gente. Ninguém a sustenta não, quem sustenta? Deus, né? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então Deus provê a natureza, né? Os animais, as plantas. Explicar como se realiza a ação providencial de Deus para com os seres humanos, prevendo os recursos necessários para todas as nossas situações, sem contudo deixar de cumprir invariavelmente a ordem legal do universo, pois cada filho seu deve assumir responsabilidade, que é uma lei da responsabilidade, e tomar resoluções por si mesmo, nosso livre-arbítrio, liberdade, lei de liberdade. Vamos explicar também como proceder, o bem usufruir os benefícios da providência. Como é que a gente usufrui dessa providência divina? Praticando o bem. Olha aí, prática do bem, desenvolvendo as virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos, por certo, edificando o quê? O reino de Deus, e nos tornando cada vez mais merecedores da misericórdia divina, praticando o bem e desenvolvendo as virtudes em nós, cada vez nos tornando melhores. Nós vamos conseguir o reino de Deus que Jesus tanto nos fala, porque seremos merecedores da misericórdia de Deus. Cada dia, na reencarnação, gente, lembre-se, é único. Cada dia nessa nossa reencarnação, ele é único. Reflete então a oportunidade de crescimento espiritual. Cada dia nós temos a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Nós somos chamados para aprender alguma coisa, a desenvolver alguma virtude nossa. Nós sempre temos uma virtude, a mais importante da nossa encarnação. Normalmente as provas que vêm para nós é para testar justamente essa virtude, para a gente desenvolver. Mas não é que a gente não vai desenvolver as outras, mas tem uma que é mais na encarnação. A gente precisa buscar isso, entender qual que é a mais. E aí a gente vai desenvolvendo uma virtude
e ela faz um ciclo virtuoso. Nós vamos, a partir de uma, a gente vai desenvolvendo as outras também. Mas tem uma base que a gente desenvolve mais nas encarnações, né? A gente está sempre chamada a desenvolver as virtudes, cujo aproveitamento depende da nossa vontade e também do nosso esforço. Não adianta ficar com preguiça por aí, não. Nós precisamos nos esforçar para melhorar. Não é que vem do céu, não. Não vem do céu, não. Não cai do céu o nosso melhoramento, não. Depende do nosso esforço e do nosso trabalho. Tudo bem, gente? Nós vamos ficar por aqui. Trabalhem também nessas virtudes, né? Interiores da gente. Às vezes é uma virtude, quer ver? Para mim é a paciência. É uma virtude que a gente tem que trabalhar, paciência, tolerância, né? Paciência, ser tolerante, paciente, né? São às vezes virtudes que a gente vem numa encarnação aí para trabalhar, tá bom? Bom trabalho para vocês com as virtudes. Nós falaremos mais para frente sobre virtudes para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas nós precisamos praticar o bem no limite das nossas forças, né? Questão 642 do Livro dos Espíritos, o bem no limite das nossas forças e desenvolver as virtudes. Fiquem com Deus, gente, bons estudos, vamos estudar, bons estudos, boas leituras, vamos ler, melhor que assistir televisão, vamos ler, vamos estudar, vamos nos concentrar na nossa melhora espiritual, né? E que Jesus esteja no nosso coração, graças a Deus.